Fala galera, tudo bem? Diogo aqui novamente, do canal do Sem Grilhões. Estamos aqui em mais um episódio do programa Seja Livre e é uma alegria saber que você está aí do outro lado para receber mais um conteúdo vindo da parte de Deus. Fica com a gente. E nesse episódio a gente vai tratar de um tema que ele pode causar dor, mas ele gera muito mais crescimento, né? À medida que você for acompanhando o que a gente vai abordar aqui nesse episódio, você vai compreender, né? E o crescimento ele vai ser gerado a partir disso daí. Nós vamos falar hoje do princípio 4 e o passo 4, que diz assim o princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Em Mateus capítulo 5, no versículo 8, diz assim, felizes os que têm o coração puro. O passo 4, que está alinhado, né, com esse princípio. Fizemos um minucioso e destemido inventário de nós mesmos. Lamentações 3:40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E fazendo uma pincelada bem rapidinha aqui dos episódios anteriores, né, nós falamos do passo 1, de a gente admitir, né, a gente reconhecer a nossa impotência diante de algo que a gente não consegue sozinho superar. Passo 2 nos leva a exercitar a nossa fé, né? A gente acreditar num poder superior, o qual aqui a gente dá um nome abertamente de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. O passo 3, ele envolve, além de simplesmente você começar a exercer a sua fé e acreditar que existe um Deus que pode mudar a sua vida, é você avançar um pouquinho mais, né? Fazer a sua escolha consciente, né, e realizar a entrega da sua vida ao Senhor. E a partir daí a gente vai avançando, né? E hoje pode ter certeza que é um episódio que vai tratar de um tema que leva a gente a um mergulho um pouco mais profundo, né? Porque quando a gente trata de tema que diz respeito ao nosso inventário, né? Ou seja, a gente levantar todas as situações da nossa vida, né? Questões que talvez não estejam bem resolvidas e dar um pontapé inicial, né, nesse jogo, né, não digo nem que é um jogo, né, nessa necessidade de tratamento, para que a dor que a gente sente, né, ela se transforme em crescimento. E hoje a gente vai conseguir dar alguma direção, né, a respeito do que a palavra diz quanto a isso e como a gente pode lidar, né, com as nossas dificuldades do passado, né, que quando eu falo que é um pouco dolorido, é importante que a gente entenda, né, esse programa ele não tem o propósito algum, né, de confundir, né, com que um grupo de apoio, com que a reunião de onde você hoje frequenta seja substituída e você venha para a internet. Não, aqui é só para quem realmente talvez esteja fora de um grupo e precisa ter acesso a isso, né? Porque quando o princípio 4, né, o passo 4, ele leva a gente para um mergulho mais profundo, aqui não tem como você avançar sozinho, né? Os passos anteriores, quando fala da gente admitir, acreditar, tudo isso a gente aprende num grupo, seguindo esses princípios, seguindo esses passos, mas é muito mais ligado a uma decisão pessoal, né? Onde não envolveu necessariamente, né, a ajuda direta de alguém. E quando a gente entra nessa fase, né, do princípio 4, passo 4, a gente vai entender que a gente vai precisar estar rodeado de pessoas, né? Então é importante a gente saber que não estamos sozinhos, né, nessa jornada. E eu entendo que, além do Senhor, né, tem pessoas de valor que o Senhor vai colocar no seu caminho para que lhe possa ser útil também. Assim como durante a minha jornada eu fui muito acolhido, né, e tive a oportunidade de acolher outras pessoas. Um dos desejos desse programa, né, a cada episódio, é fazer com que as pessoas elas entendam, né, que elas não estão sozinhas e que a ajuda ela está disponível, né, para que cada uma possa ter o seu encontro. E a única maneira da gente superar uma dor é tomando a decisão de enfrentar ela. E aqui eu vou fazer como se fosse uma parábola, né? Imagina que você mora sozinho e sua casa ela está suja. Para quem mora sozinho, talvez isso não seja muito difícil de acontecer, né? Estou falando como alguém que, né, saiu da casa dos pais ali com 21 anos, fui morar sozinho e descobri um monte de coisa, né, que acontece dentro de uma casa e tudo que se faz necessário para manter ela organizada, né? Aqui eu estou fazendo uma parábola como uma casa física, né? Mas espero que cada um que esteja ouvindo aqui entenda como
Essa casa, na verdade, sou eu e você, né? E você se deparar, né, com uma casa parcialmente suja ali, né, um ambiente que não está impecável, pode ser que você se permita viver naquele ambiente, naquela situação e conviver com aquela sujeira, né, sem que te cause ali grandes transtornos, né? Agora, imagina que isso vai sendo protelado, você vai procrastinando e aquela sujeira ela só vai aumentando. Essa é a tendência, né? Ela não vai haver uma autolimpeza, né? Pode ter certeza que há necessidade de atitude dentro de uma casa para que ela se mantenha em ordem. Então aqui, quando essa sujeira ela vai se acumulando e a pessoa de repente se acostuma com aquilo como se fosse algo normal, essa situação ela vai tomando proporção. Proporção no sentido de que aquela situação que talvez era uma sujeira pouco perceptível, ela vai aumentando, ela vai causando um mau cheiro, a ponto de aquilo vir a exalar, né? Ou seja, ao redor, né, da tua casa começa já a se perceber o mau cheiro. E muitas vezes uma pessoa que descobriu, né, que precisa de ajuda, ela simplesmente ultrapassou essa linha, né? Porque publicamente se tornou algo visível, um problema que ela está vivenciando, seja de um relacionamento conjugal ali mal resolvido, seja um exemplo aqui de uma pessoa que tem problemas com controle financeiro, gasta muito mais do que ganha. Então, uma série de situações vão se acumulando até se tornar uma vergonha pública. Uma pessoa que, de repente, partiu por uma situação de agressão dentro da sua família, alguém que teve o seu nome, né, ali mandado por uma instituição financeira ali, seu nome ter ido para o pau mesmo, e a situação de você passar por uma necessidade, por um descontrole financeiro. Quer dizer que você não trabalha, que você não queira honrar com o teu nome, mas você se viu numa situação de descontrole total e aquilo se tornou público, né? Então aqui eu dei alguns exemplos de como isso vem à tona, né? E o que a gente pode fazer, né? A partir desse ponto, você pode falar, poxa, a minha situação é exatamente essa, né? O mau cheiro já exalou e está muito perceptível. Não quer dizer que não exista oportunidade de recomeçar, né? E quando a gente fala dessa questão de a gente perceber em si mesmo, né, esse mau cheiro, né, quando eu falo, né, e posteriormente, né, isso já está sendo percebido, pode parecer que está tudo desgovernado e não há mais uma maneira de se consertar, mas fica calmo, porque o Senhor ele tem uma solução para cada um de nós. A gente vai dar sequência aqui entendendo um pouco mais de como isso acontece. E como eu dei exemplo, né, como se fosse aqui uma parábola, né, diante de uma casa suja você toma duas atitudes, ou você se acostuma com a situação até aquilo se tornar algo ainda pior, né, e totalmente ali vergonhoso, ou você, no mínimo sinal de sujeira, você já procurar corrigir, né? Isso a gente faz quando a gente está sensível, né, ao que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? E uma situação ali de descontrole, você não vai ser permissivo, não vai fazer com que aquilo avance, né? Então, de forma antecipada, você toma atitude. E aqui, quando a gente fala do princípio 4, né, o passo 4, ele nos conduz para um processo de limpeza, né? Porque quando a palavra de Deus fala que felizes são os que têm o coração puro, né? Muitas vezes a contaminação, a sujeira está no nosso coração. E isso, quando eu falo que exala como um mau cheiro, é aquela pessoa que não consegue ter bons relacionamentos, uma pessoa totalmente intolerante, arrogante, que se sente melhor do que os outros, né? Isso pode desencadear de diversas maneiras, né? E existe algo que é intrínseco do homem, né? Que diz respeito à moral. E o que é a moral de uma pessoa, né? Muitas vezes, né, quando alguém faz algo errado, fala, meu, não acredito que essa pessoa teve a moral de fazer isso, né? Então, quer dizer o quê? Ela só exteriorizou aquilo que estava dentro dela. Então, a moral, ela é constituída por uma série de valores que nós temos dentro de nós, né? Que norteiam os nossos relacionamentos, que norteiam a nossa conduta. E aqui eu estou falando, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais para compreender que não é aquilo que a gente necessariamente recebeu de um meio social, que a gente se desenvolveu, onde a gente cresceu, não. Aqui eu estou falando dos valores de Deus, né? Quando isso está dentro do nosso coração, isso é capaz de nortear as nossas atitudes, a nossa conduta, para que a gente tenha uma vida que condiz com a realidade daquilo que o Senhor nos criou para ser.
E novamente eu vou aqui voltar no princípio 4, para que a gente possa dar continuidade aqui ao tema. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. E aqui quando diz respeito, né, ao princípio 4, da gente analisar e confessar as nossas falhas, falhas você pode traduzir aqui como pecados, né? Isso se distribui em 3 pontos, né? Confessar a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Eu já fui muito questionado, por que eu preciso falar a respeito disso para alguém, né? Vamos entender como essa situação se desenrola? Quando eu falo de confessar a mim mesmo, vamos ver o que Lamentações 3,40 tem a dizer. Eu tinha aqui falado Lamentações 3,40, mas a gente vai iniciar aqui do 39. E é um questionamento aqui, né? Que fala assim: por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Versículo 40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, quando esse versículo ele nos leva, né, a um questionamento, né? Aqui é um autoquestionamento, né? Da gente examinar a si mesmo, né? Que é a proposta do passo aqui do princípio, para que a gente consiga iniciar esse trabalho de limpeza, né? Que é de dentro para fora. E aí quando a pessoa chega, né, a um ponto de reclamar da vida, de falar que está tudo ruim, e quando ela para mesmo para fazer uma análise de si mesmo, né, o que levou ela àquela condição, acaba percebendo, né, que uma série de atitudes no trajeto dela, né, na história dela, fez com que ela caísse naquela situação. Então aqui fica compreendido, né, o porquê de analisar as minhas próprias falhas e confessar a mim mesmo, né? Esse é um excelente e necessário ponto de partida, para que a partir daí a gente tome atitudes, né, para que a vida ela seja mudada. Mas aí pode parecer assim, não, eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou fazer mais isso. Eu prometo para mim mesmo que isso não vai voltar a acontecer, né? O versículo seguinte, ele propõe para que a gente se volte para Deus, né? A partir do momento que a gente entende, né, que aqueles problemas que a gente está vivendo hoje foram frutos, né, que as sementes foram lançadas tempos atrás, não adianta você vir simplesmente fazer uma poda e falar, não, isso não vai mais acontecer, porque a raiz, uma vez da questão, ela estando ali ainda instalada, isso vai voltar a acontecer, né? Posso dar até um exemplo aqui como de forma prática, né, pode ser usada, né? Lá em casa eu tenho um pé de primavera que ele foi plantado ali num canto que não foi muito adequado, né? Conforme foi crescendo, ele foi destruindo tudo pela frente, né? E aí o que eu fiz, né? Vou resolver o problema, né? E a primavera, para quem conhece, é uma árvore cheia de espinhos, né? Fui lá, me lasquei todo para conseguir eliminar o problema, né? Só que eu não cortei pela raiz, eu cortei ali praticamente no toco ali, né? E não muito tempo depois, né? Ela brotou e cresceu e hoje já está numa situação que perdi novamente o controle, né? Estou dando um exemplo claro aqui, prático, de uma situação onde se a raiz do problema ela não é verdadeiramente tratada, né, como deveria, ou eliminada, pode ter certeza que aquilo vai brotar, vai tomar proporção novamente e vai te levar ao ponto inicial, o qual você não poderia não ter voltado, né? Então, quando a gente fala aqui da gente identificar dentro de nós mesmos qual é a questão que precisa ser tratada e a partir dali levar isso realmente a sério, né? Tomar isso na nossa própria consciência a fim de ter uma vida transformada, faz muito sentido a gente meditar, né, nesse versículo de Lamentações a fim de que a vida seja moldada conforme a vontade do Senhor. Que a partir do momento que a gente se volta para Deus, as coisas se tornam mais claras, né? E existe um Deus que é perfeito, né? E conforme a gente se aproxima dele, como em outro episódio aqui eu já comentei, a gente vai descobrindo outras imperfeições, né? E o mais que ele quer fazer na nossa vida. E como eu falei, né, que nós iríamos fatiar, né, compreendendo a importância de analisar, confessar a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Quando eu falo de confessarmos a Deus, a gente é conduzido, né, a partir do versículo de Lamentações 3:40, a buscar Deus, né? E por que nós buscamos ao Senhor a fim de resolver as nossas questões? Vamos ver o que o Salmo 130 tem a dizer a respeito disso. Salmo 130, no versículo 1. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro.
Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Que salmo maravilhoso, né? Então aqui uma explicação literal, né, pelo qual a gente deve entender que é em Deus, né, que a gente deve buscar o nosso perdão. Então, assim, o fato de eu confessar a mim mesmo não significa que eu alcancei perdão. Eu busquei ao Senhor, né, o qual o versículo me falou, ó, examina as suas questões e se apresenta diante de Deus. Então, nada mais maravilhoso do que esse Salmo 130, onde fala, né, que qual de nós, né, estaríamos livres aí de uma condenação. Se o Senhor fosse fazer uma lista dos nossos pecados, quem de nós escaparia? Mas a condução, né, desse é uma oração, né, quando a gente abre a nossa boca e declara esse salmo num momento de pedido de ajuda, numa situação de aperto, né, e ter a certeza que Deus é fiel, vai vir ao nosso encontro e derramar sobre nós o perdão dele. Isso é uma absolvição da culpa, né? A gente tirar um peso das costas e começar a sentir a liberdade de caminhar na presença do Senhor, né? Isso que é algo mais incrível e um dos propósitos, né? Uma das razões desse programa, né? Do Seja Livre, é para que realmente, né? Todo o peso que está sobre as costas, alguém que de repente está por anos buscando uma solução e não achou um caminho para poder se escapar de si mesmo, né? Muitas vezes, né? Que seja útil na vida de quem aqui estiver nos acompanhando, que você possa compartilhar, levar isso àqueles que de repente estão ao seu redor e ainda precisam de ajuda e não sabem necessariamente onde buscar, né? Então a gente buscar o Senhor, né? Declarar um salmo como esse sobre a vida de alguém, fazer disso uma oração, é algo sobrenatural, impactante e resolutivo, né? Se culpa existe, o perdão é confessado, ela já é dissipada, né? E aquele peso já não permanece sobre a vida de alguém. E vamos lá, né? Vamos seguir para uma parte aqui que normalmente é mais difícil, né? Para que as pessoas compreendam e para que elas pratiquem. Porque quando a gente levou, né? Foi conduzido aqui, né? Para uma situação de você confessar a si mesmo, né? Então pode parecer que é uma coisa que você vai resolver na sua mente ali, você pensa, poxa, fiz algo errado, não vou fazer isso, né? E você seguiu para um passo seguinte, né? Que é o quê? Você confessar diante de Deus, falar, poxa Deus, né? Reconheço dentro de mim mesmo que fiz coisas erradas, que não te agradam, me perdoa por isso, Senhor, né? Agora quando você vem aqui para esse passo, né? Esse avanço, né? No analisar e confessar suas falhas, os seus pecados, né? Quando você fala confessar alguém da sua confiança, vamos ver aqui o que Tiago 5,16 tem preparado, tá bom? Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então chegou a hora, né, de abrir o seu coração para alguém da sua confiança. Mas, além de ser alguém da sua confiança, alguém que confia no Senhor, né? Porque como os versículos falam ali, né? A oração de uma pessoa obediente a Deus, né? Então não vai abrir o seu coração para quem não abre a Bíblia, né? Porque vamos voltar lá no ponto, né? Não quer dizer necessariamente que a pessoa não é alguém que você possa confiar, mas se os valores, né, morais, os valores espirituais que estão contidos no coração daquela pessoa não forem os mesmos previsto nas Escrituras, né? O que o Senhor diz que é certo e honesto para as nossas vidas, pode ser que você seja direcionado de uma forma que não seja a forma do Senhor e talvez não resolva a sua questão. E agora o espelho volta para mim aqui, né? Eu estou falando como alguém que já passou por essa ponte, né? Alguém que já no passado fez uso, abuso de drogas, já se envolveu com prostituição, roubo, tráfico, né? Tá tudo prescrito, fiquem sossegados, né? A situação faz parte de um passado muito bem resolvido, né? Por mais que eu não conheça nenhum de vocês que estão me assistindo, eu confesso, falo isso aqui
com toda a tranquilidade, né, de quem hoje vive uma vida honesta, né, e coerente com as vontades do Pai, né? Então, hoje eu posso falar para vocês também, né, que o que me levou, né, essa mudança de vida, sair desse cenário, né, curto e breve aí e obscuro, né, pelo qual eu passei, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, vivo com a minha esposa ali, o melhor lugar para se estar é junto com a minha família, envolvido ali com os meus filhos. Além disso, o Senhor me deu muitos irmãos, né? Me deu família em Cristo. Então, tudo isso foram as conquistas, né? Os benefícios de ter realmente abrido mão de todo um peso, percebido, poxa, eu preciso tomar um rumo para a minha vida, eu preciso ser diferente. Tive um encontro com o Senhor, me batizei. E o processo, né, de confissão ele é contínuo, porque a gente vai viver altos e baixos na vida. E se a gente não estiver cercado de pessoas que acreditam no Senhor, que confessam Ele como o único Senhor e Salvador, eu não vou ter uma pessoa de referência com quem eu possa me abrir. Mas graças a Deus eu tenho homens de Deus, né, ao redor, pessoas assim que eu construí relacionamento. Aqui um mérito total, né, para minha esposa, que é a minha primeira confidente. Quando ela estiver assistindo esse capítulo, ela só vai ver aqui que abertamente eu estou falando para todo mundo, né, o que ela já sabe, né, a pessoa que é a primeira ali que o Senhor me colocou na minha vida. Depois do Senhor eu tenho ela ali para poder estar cuidando, conduzindo. Então essa situação, né, desenrolou a partir de um processo de confissão, de necessidade de transformação, pelo qual eu passei e continuo, né, em aperfeiçoamento, né? Porque eu entendo que é algo que a gente não confessa e deixa e nunca mais vai precisar de ajuda e está tudo resolvido, não. A natureza do homem ela é caída, então a gente está sujeito a falhas, né? Só que assim, a diferença, né, que hoje eu percebo, né, conhecendo isso que eu estou podendo com tranquilidade apresentar para vocês, qual que é o benefício de um dia você ter acesso a todo esse conteúdo, essa informação que vem da parte de Deus. Porque hoje, se eu tenho uma falha cometida, o intervalo entre a falha e a busca por conserto é mínima. Então, não é que eu tenho preocupação com o que os outros vão pensar, não, eu sei o prejuízo que isso vai me causar se eu ficar prorrogando, se eu decidir não resolver. Então, quando eu tenho alguma questão para tratar diante de Deus, eu vou lá rapidinho, eu fico me vigiando por todo o tempo, né? A fim de que não desagrade, não a sociedade, não a minha esposa, não a meus filhos, mas que eu não desagrade a Deus, né? Então, quando a gente aumenta o nível, né, e tem maior sensibilidade, a gente vai vivendo uma vida mais tranquila e pacífica, né? E aí quando fala da gente ter um coração puro, é isso que a gente deve buscar continuamente. E quando o menor sinal de sujeira aparecer, que você tome providência para que aquilo não permaneça, né, sobre a sua vida e você viva realmente uma vida livre. Então aqui, né, eu consigo trazer para vocês a importância, né, o confessar para alguém da sua confiança. Alguém se apoia nos valores de Deus para que você seja curado. Porque uma coisa é assim, você se conscientizou do seu pecado, da sua falha, isso aconteceu dentro de você, te direcionou para resolver diante de Deus, você foi perdoado, sua salvação não está comprometida. Mas pessoas que, eu vou dar um exemplo, se eu não tivesse sido curado desses erros que eu apresentei aqui para vocês, vocês acham que eu teria condições de abrir isso publicamente aqui numa rede social e falar, eu vivi isso, isso e aquilo? Hoje isso para mim não importa. Se alguém me olhar na rua e pensar algo a respeito disso que eu confessei aqui publicamente, não é um problema meu, é entre a cabeça daquela pessoa e Deus, né? Eu não tenho nada mais a ver com isso, não tenho nenhum vínculo, eu fui curado e liberto. Então nessa situação eu posso viver tranquilamente. Essa a ferramenta, né, de confissão a alguém da confiança te leva a um patamar mais elevado, né? Além de você ter sido liberto, quando eu falo liberto é que você confessou a si mesmo, buscou em Deus e foi perdoado, isso já é uma libertação e uma cura para que a sua moral seja restabelecida, né? Para que a sua conduta ela seja condizente com os valores de Deus, né? E aquelas pessoas que me viram aí 20, 30 anos atrás falar que eu fiz, que eu aconteci, não tem peso algum, né? O que vale, né, é minha conduta hoje. E só por hoje eu tenho que manter essa minha vida alinhada com o Senhor. E é isso que cada um deve buscar, né? Buscar uma conduta
a moral, né, que são os valores de Deus ali implantado nas nossas vidas, fazer com que isso esteja presente constantemente, né? Porque ninguém está livre de cometer erros, né? A palavra de Deus fala que o que está de pé, cuidado para que não caia. Então que cada um se mantenha vigilante e nesse princípio 4, né, o passo 4, qual foi apresentado, a gente possa realmente levar isso muito ao sério. É um momento que aqui eu posso dizer para vocês, né? Eu já fiz alguns ciclos, né, de 12 passos, né, trabalhando com grupo, com pessoas de verdade, né, e eu falo que é um momento de muitas lágrimas, de muita dor, que são situações que são desenterradas quando a pessoa realmente procura resolver, mas estou falando que são pessoas ali que eu vi liberando o perdão, sendo ali tirada a corrente, né, o qual ela estava prendida a um passado muitas vezes distante, questões de 20, 30 anos atrás, fazendo peso sobre a vida da pessoa, e é maravilhoso ver diante dos seus olhos, né, a palavra de Deus sendo praticada, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas e tendo sua vida transformada, e isso é para a honra e glória do Senhor, mas fazer parte disso traz razão à sua existência. Então essa situação não é exclusiva minha, de quem está me apoiando aqui nesse programa, mas são pessoas que têm o coração alinhado com o coração do Senhor. Então se de alguma maneira essas mensagens em cada episódio têm falado com você, tome um posicionamento, porque Deus faz da sua dor um ministério. Eu vou compartilhar mais um versículo aqui para concluir. Quando eu digo que quero compartilhar algo aqui para a gente poder finalizar, que eu venho de uma história, né, de uma família disfuncional, onde a presença de álcool, drogas foi muito ali visível, né, e até os dias de hoje ainda tem algumas sequelas, né, algumas consequências, mas eu creio que Deus em todo o tempo Ele operou. E olha que interessante, né, se eu um dia não tivesse procurado ajuda, talvez eu não teria algo para compartilhar aqui com vocês. Mas olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3. O título aqui na tradução linguagem de hoje fala ajuda de Deus nos sofrimentos. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então aqui, de mim mesmo, não tenho algo para oferecer, né? Mas em cada episódio vou me dedicar para poder trazer um pouco daquilo que eu tenho vivido com o Senhor, né? Porque eu sei que Ele tem muito mais ainda a oferecer. Mas se a gente for resumir, né? Pode ser que no momento que você está vendo aqui esse episódio, né? A sua situação seja a situação de alguém que está enfrentando o problema, né? Mas pode ter certeza, né? Deus vai preparar pessoas ao seu redor, procura por isso também, né? Faz a sua parte para que isso aconteça, porque vai existir pessoas que já passaram pela ponte no qual você está atravessando, qual elas vão dizer assim para você, ó, vem, existe outro lado, vem, essa ponte eu já passei, né? E está cercado de pessoas que te encorajam, pessoas que consideram a sua dor e estarão em oração por você, né? Para que sua cura seja estabelecida e sua vida transformada. Então te convido a permanecer aí a cada episódio conosco, né? Marca aí os 100 grilhões do canal, se você não curtiu ainda, acompanha, né? Se inscreva lá e esteja junto com a gente aqui em cada um desses episódios, porque Deus tem mais para a vida de cada um de nós. Tamo junto, um beijo no coração de cada um de vocês.